paz, meus irmãos. Para haver frutificação na vida cristã, se faz necessário ser instruído e obter o correto entendimento da graça divina. Por isso, apresento a você o livro Graça Transformadora, do pastor Luciano Subirá. Link para a compra está no primeiro comentário fixado. Assista o vídeo até o final e Deus te abençoe. Quando João Batista apresenta publicamente Jesus, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diferente de muitos de vocês, eu tive o privilégio de nascer e crescer num lar cristão. Meu primeiro presente antes de nascer foi uma Bíblia. Lá em casa nós fomos alfabetizados, já aprendendo a ler a Bíblia, e tinha que ler a Bíblia todo dia desde criança. Só que criança não pensa em termos de alegoria, pensa em termos de literalidade. Quando eu via João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus, vi uma imagem aterrorizadora na minha mente. Imaginava um cordeirão andando em pé com roupa de homem. Mesma coisa quando eu li Apocalipse, ou quando cantava na igreja do Cordeiro. Sério, gente, para mim era perturbador o que vinha na mente. Agora, você acha que os adultos que ouviram João Batista tiveram dificuldades que eu? Não, todo mundo entendeu a alegoria. Quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que é que ele estava dizendo? Ele está dizendo para o povo dos seus dias, gente, assim como por séculos, séculos, séculos e séculos, gerações, 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 nós temos visto um animal inocente morrer para o perdão dos nossos pecados, um substituto. Ele é o substituto anunciado profeticamente em todos os sacrifícios. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios e diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo está para nós como o Cordeiro da Páscoa estava para eles. A lei profetizava a vinda do substituto. Jesus diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando é que Abraão viu o seu dia? Quando Abraão disse para Isaac, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Ele estava dizendo, não só você escapou da morte, um dia cada um de nós escapará, porque há um substituto. Toda a lei profetizava a vinda do substituto. Agora vamos entender. Tem sacrifício literal de animais no Novo Testamento? Não, mas Jesus explica. Eu não vim revogar o sacrifício, eu vim cumprir. Tudo o que eles anunciavam se cumpre em mim. E porque já se cumpriram, como mensagem profética, não são mais necessários. Então vou repetir o que eu falei antes. Mudança de lei não é mudança de plano, é cumprimento do plano. Quem está acompanhando? Então mudança de lei é o fundamento para tudo aquilo que nós vamos construir daqui para frente. Dito isso, a pergunta a ser feita é, o que é que mudou da velha para a nova aliança? O que é que mudou do antigo para o Novo Testamento? O que é que mudou da lei para a graça? Quando eu ouço alguns pregadores modernos, a sensação que eu tenho é que quem mudou foi Deus. Parece que Deus do Antigo para o Novo Testamento se converteu. Não é sério. Os caras falam de um jeito, Deus aqui no Antigo Testamento era cruel, impiedoso, mandava matar todo mundo, tinha misericórdia de ninguém. E aqui ele apareceu bom e amor. O que é que levou ele de mal-humorado a bem-humorado? Ele converteu no meio do caminho? E lógico que eu estou sendo sarcástico, gente. Quando você vai estudar os atributos de Deus, um dos primeiros por onde você tem que começar é a imutabilidade de Deus, Ele não muda. Malaquias 3,6, eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1,17, nele não há sombra nem mudança de variação. O salmista diz, tu permaneces para sempre o mesmo. Ele não muda. Que conversa é essa que Deus apareceu bonzinho de uma hora para outra? Ah, pastor, mas a revelação de Deus é progressiva na Bíblia. Sim. A revelação significa que o nosso entendimento de quem Ele sempre foi é que progrediu. Não é o que Ele era que progrediu. É a nossa compreensão do que Ele sempre foi e não muda que foi aumentando. E não Ele que foi mudando. Então vamos jogar essa bobagem fora. Deus não mudou, Ele não apareceu uma versão mais bonzinha. De acordo com aquele garoto que me abordou no início, que eu contei a história no início, alguns estão dizendo, antes a lei, agora não tem mais lei. Já derrubamos essa falácia por terra. Mas a pergunta a ser feita é, qual era o propósito da lei do antigo sacerdócio? Em Deuteronômio 28:1, Deus diz o quê? Se atentamente ouvires a minha voz e tiveres o cuidado de guardar cada um dos mandamentos que eu hoje te ordeno. O propósito dessa lei é que ela fosse obedecida, que ela fosse guardada. E a nova lei do novo sacerdócio? A mesma, mesmo propósito. Em João 14:21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não só continua tendo mandamento, mas o propósito é o mesmo, obediência.
Ah, pastor, mas já que o senhor citou Deuteronômio 28, vai lembrar que do verso 1 a 14, quem obedecia tinha bênção. E do verso 15 até o final daquele capítulo cumprido, quem desobedecia, maldição. E a minha pergunta é, quem foi que disse que isso mudou na nova aliança? Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8. A terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele que a cultiva, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Bênção e maldição está aí. Outro dia um falou para mim, está falando de terra o texto. Falei, não, falei os versículos anteriores. Ele fala de crente bom e crente ruim, crente que está de pé, crente que caiu, crente que corresponde com Deus, crente que não. E entra com uma alegoria. Como é que nós sabemos que é uma alegoria? Ele fala da última terra, cujo fim é ser queimada. A terra não queima. Que incinerador você acha que é esse que ele está falando? Só que uns crentes ficam doidos quando você fala de juízo na nova aliança. Outro dia, eu falando de consequências de pecado, me abordou e falou assim, não tem juízo na nova aliança. Eu falei, não tem juízo na sua cabeça, criatura. Que Bíblia você lê? A vontade que eu tenho de perguntar é essa. Que Bíblia você lê, se é que lê, ou que erva fuma antes de ler? Não é sério, gente. As pessoas estão fazendo afirmações tão absolutas com zero de Bíblia. Eu olhei para ele e perguntei, então, você quer dizer que Ananias e Safira não sabia dessa sua revelação? Morreram à toa? O pior não é isso, o pior é a criatura te olhando com a cara de quem quer perguntar, quem é Ananias e Safira? E você tem que parar para explicar demais. Falei, mas não é só Ananias e Safira que não sabia. Pelo jeito, o apóstolo Pedro também não, porque foi ele que largou a palavra de juízo. O mesmo Pedro, que em 1 de Pedro 4,17 diz que o juízo começa pela casa de Deus. Falei para ele, como é que você me afirma que não tem juízo? E ele está quieto, mudo. Aí eu fui subindo o tom do cinismo. Falei, mas o pior não é Ananias, Safira e Pedro não saber. É o Espírito Santo não saber disso. Porque quem é que você acha que matou os caras? Pedro só falou. Alguém revelou para ele, mandou ele falar e executou a palavra que pôs na boca dele. Foi o Espírito Santo. Então o Espírito Santo também não sabia disso. Aí fui para o próximo nível do cinismo. Falei, pelo jeito nem Jesus, o mediador da nova aliança, sabia dessa sua revelação. Porque ele andou falando umas coisas bem diferentes disso. Eu falei, acho melhor você acompanhar na sua Bíblia o que eu vou te citar aqui, para você não pensar que eu estou inventando. Apocalipse 2, de 19 a 21. Numa das 7 igrejas da Ásia, falando com o anjo da igreja de Tiatira, o Senhor faz menção de uma mulher que ele denomina como Jezabel. Ele diz assim, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição. Antes de continuar, dei-lhe tempo significa paciência, longanimidade. Mas as pessoas estão confundindo longanimidade com impunidade. São duas coisas completamente distintas. E diz, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. O Senhor diz, eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos. Falei, se isso não é juízo, é o que, criatura? Uma carícia? Falei, o imoral de 1 Coríntios 5, que Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, é outra carícia. E ele continua lá quieto e mudo na minha frente. Aí para dar a última pasada de terra e terminar de enterrar o defunto, eu falei para ele, em Hebreus, no capítulo 10, no verso 28, a Bíblia diz, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver quebrado a lei de Moisés. O juízo era sem misericórdia lá? Eu falei, olha o versículo seguinte, Hebreus 10, 29. Ele diz assim, imaginem, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou os pés ao Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. A Bíblia não só está dizendo que tem juízo na nova aliança, criatura, falei para ele, como diz que o juízo do lado de cá é maior do que o de lado de lá. Agora, gente, me ajuda a entender essa lógica. Primeiro, mudança de lei, que eles estão interpretando de forma errada, como se não houvesse mais lei. Se Deus tivesse um padrão alto aqui e tivesse que rebaixá-lo, ele teria dado a si mesmo um atestado de incompetência. Se ele tivesse feito isso, estamos dizendo que não fez. Mas pior, se aqui quando o homem não cumprisse o padrão, Deus pelo menos tinha um atributo de justiça para julgá-lo. Mas chega aqui, ele não só nega a justiça que ele carrega como atributo, mas praticamente premia quem está errando. Porque se ele falar, liberou geral, não tem punição, ele está premiando. Isso faria da graça o quê? Com o perdão da palavra, gente, isso não é só falta de conhecimento teológico, é falta de massa cinzenta. Pelo amor de Deus,
E eu não estou aqui atacando pessoas, mas eu estou atacando ideias. Sabe por quê? Na verdade são elas que estão atacando a verdade que carregamos. Judas, capítulo único, verso 3, o homem de Deus diz: amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de exortar-vos a batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Batalhar, leia-se, lutar, brigar, guerrear, militar. O que é brigar pela fé? Não é eu e você apenas levantarmos contra o ateísmo ou mera questão apologética. No verso seguinte, o 4, ele diz: pois certos indivíduos se infiltraram no meio de vocês, estão transformando a graça de nosso Senhor em libertinagem. A graça não é, nunca foi, nunca será permissão para pecar. Ela é o antídoto. E eu quero te mostrar isso pela palavra de Deus. Então nós temos que entender mudança de lei. Nós temos que entender a razão pela qual ela mudou. Nós temos que entender que não é, em absoluto, não significa que Deus mudou. Não significa que deixou de ter lei. Não significa que o propósito de ter lei, que é a obediência, tenha mudado. E nem que as consequências de obedecer ou desobedecer mudaram.